Olá pessoal, muito boa tarde. Eu Armênio, Papa Uniforme 1, Tango Alfa Papá. Não repara não no latido da minha cadela não, porque quando tem movimento aqui na rua ela fica latindo o tempo todo. Mas faz parte. Quando a gente quer fazer um vídeo direto, ao vivo, sem cortes, é isso que dá. Vamos lá, primeiro vídeo que eu estou fazendo até com a tela deitada, vamos ver se vai dar certo, né? E tentar gravar sem cortes. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver, vamos lá. Vou falar aqui um pouquinho sobre FT8, né? Quem fez esse pedido para mim foi o meu amigo Papa Uniforme 1, Papa Charlie Romeu Dias. É meu vizinho aqui de Jacarepaguá, né? Ele me pediu para fazer falar sobre o FT8, né? Bom, FT8 nada mais, nada menos do que você fazer a sua transmissão, é um modo de transmissão, né? Tem afonia, tem RTTY, tem SSTV e tem os modos digitais, FT8, FT4 e outros modos, né? Eu vou só me deter no FT8, que é o modo que eu uso mais, né? Tanto o FT8 quanto o FT4, mas eu uso mais o FT8, certo? Então, como é que funciona como é o sistema? Você usa basicamente um rádio, né, conectado a uma antena via um acoplador ou direto, dependendo da faixa que você operar, e você usa um computador, um PC ou um notebook, dependendo de como for, para você ter uma recepção, do áudio que vem do rádio para cá, né, a recepção. Você vai ouvir um ruído, esse ruído ele vai decodificar, o computador vai decodificar, que são dados que o outro radioamador que está do outro lado manda, e você vai transmitir os seus dados para lá. Então, basicamente é uma sequência de dados. Você manda um CQ para lá, você manda um CQ. Do CQ, você recebe a recepção dele para você, e você manda para ele a recepção dele, vice-versa. Confirma com um 73, né, de cada um. E aí fecha o contato. Né? Basicamente é isso. Você não fica batendo papo, né? Não tem... Nesse modo você não fica batendo papo, é apenas isso. Transmite, a pessoa te responde, você responde ela a frequência, o sinal que você recebeu, um 73 para cá, outro 73 para lá, fechou o contato. Né? Depois você vai fazer os registros, guardar lá no QRZ, tem várias formas de você registrar. Eu não vou entrar nesses detalhes. Da mesma forma que eu também não vou entrar em detalhes aqui como instalar o programa, como operar o programa, porque isso daí eu vou deixar na descrição o link do Alexandre Papa Yankee 2 Serra Fox Alpha, lá de São Paulo, que ele tem todos os macetes para instalar programa. Eu me baseei nele para instalar o meu aqui, etc. Bom, como é que se faz a conexão entre o computador e o rádio, tá? Eu não tenho aqui no momento, se eu tivesse aqui eu até mostraria. Depois eu vou tentar ver se no vídeo eu consigo dar uma pausa no vídeo e colocar depois. Quando eu der uma pausa no vídeo e colocar e mostrar como é que funciona, eu vou tentar colocar aqui uma interface que eu tenho aqui. É uma interface, né? Existem vários tipos de interfaces, tá? A interface que eu uso aqui, ela é aquela interface mais raiz, ou seja, é um cabo que sai lá do rádio, tá? Não repare muito nesse tá que eu falo não, porque é normal meu, isso é tique meu, entendeu? Faz parte, não adianta eu tentar mudar isso por enquanto não, mas vamos lá. É uma interface que sai do rádio, tá? E ela tem uma porta USB que liga no computador e duas saídas de áudio, uma de entrada e uma de saída de áudio. Ela passa por uma caixinha, faz uma decodificação e entra lá no rádio e
o programa, ele faz a transmissão e faz a recepção, e você ouve e recebe. Existem vários tipos de interfaces também, interfaces para CW, e existem... o meu, ele é assim, ele é bem simples, ou seja, eu troco a frequência no painel do programa, porém eu tenho que trocar a frequência no rádio. Mas já existem interfaces mais sofisticadas que quando você clica lá no programa, muda a frequência, automaticamente muda no rádio, né? Não é o meu caso aqui não. Eu ainda sou do tempo que eu ainda prefiro fazer uma coisa mais individualizada, né? Coloco no programa lá, depois eu vou lá no rádio, programo, faço o teste para casar a impedância, ver se está tudo ok, né? E faço a transmissão e faço a recepção normal. Bom, esse é um primeiro momento. Já estamos vai dar 7 minutos de vídeo, mas vamos lá. Então, basicamente, assim que funciona o meu sistema aqui. Eu já escutei de muitos colegas de que eu não gosto de fazer FT8 porque FT8 precisa de conexão com a internet. Eu prefiro trabalhar com rádio antena. Só para deixar uma coisa aqui bem diferenciada, o FT8, esses modos digitais que usa rádio HF, ele é basicamente um rádio antena. Você usa o computador para fazer mandar o sinal e receber o sinal de volta, né? Você não usa fonia, não usa o PTT para falar, né? Você não precisa usar o PTT para falar. Então você usa o sistema. A internet, nesses casos de rádio, nesse tipo de modo, você usa para apenas sincronizar o seu relógio, tá? O seu relógio do teu computador com o relógio mundial. Tá aqui, mas qual a finalidade? Porque justamente para você manter o tempo exato entre um e outro, tá? Não tem nenhum mistério. É apenas para você manter entre um e outro o tempo. Para quando você parar de transmitir, o outro entrar transmitindo lá e você receber dentro do tempo. Senão você atravessa o samba, vamos dizer assim, entendeu? Quando você está ouvindo, quando você passa a ouvir o FT8, você tem horas que você vê que quando acaba o tempo, tem gente ainda transmitindo, porque ele está fora do tempo. Entendeu? Então tem que fazer esse sincronismo. Esse é por isso que precisa da internet. Óbvio que você vai ter internet também não para transmitir, não para usar o rádio, mas você vai precisar da internet para abrir o programa do QRZ, fazer os teus logs, salvar os teus logs, ou você quiser também fazer um monitoramento, né? Quando você transmite, o outro rádio recebe, lá das estações que vão receber, você também pode ver se o teu sinal está chegando naquele lugar. Por quê? Quando você faz a conexão, e transmite, o outro computador lá recebe, o outro computador estando conectado na internet, obviamente, o que vai acontecer? Ele vai ter uma recepção, ele vai te dar na tela do computador uma espécie de uma recepção. É diferente do DMR, dos HTs DMR, que usam esse negocinho aqui, ó, chamado hotspot, né? Aí diz, é o teu hotspot, ó. Aproveitei e peguei ele aqui, tá? Que usa hotspot. Esse daqui, você precisa de um HT, vou pegar aqui meu scanner aqui, precisa de um HT falando, isso aqui é HT, falando próximo, tá? Do rádio, e ele é uma espécie de um repetidor que ele vai estar conectado na internet e fazendo a transmissão de dados via internet. Estou chovendo no molhado, né? Mas essa é a ideia mesmo. A ideia é essa, vai fazer chovendo no molhado para a pessoa entender que o que acontece. O hotspot, ele te dá essa opção de você usar a internet da tua casa como sinal de transmissão para longas distâncias. É por isso que você consegue falar em vários países, outras salas, que a gente chama de sala, né? E consegue transmitir.
Aqui não, no caso do FT8 não. No HF você vai ter que usar a potência do teu rádio, depois eu vou falar um pouquinho de potência, e mandar isso lá mandar para o éter e assim, e você conseguir transmitir, tá certo? E conseguir receber também. Tá? É diferente Então assim, a gente basicamente não precisa de ter, tem que olhar aqui para a câmera, né? Eu estou olhando para o lado. A gente não precisa de ter praticamente a necessidade de estar conectado na internet. Você pode estar num campo, você lhe conectou, sincronizou teu relógio com a internet, você pode desconectar da internet e ficar direto o dia inteiro transmitindo e recebendo via o FT8. Eu acho que foi bem, estou deixando assim bem claro, estou chovendo no molhado, mas isso é para deixar claro que a gente não depende da internet para conectar, tá? Para ficar dependente da internet. Não tem internet, eu não consigo transmitir. Não, consegue fazer o FT8 normalmente. Da mesma forma que você faz fonia. A única diferença é que você vai trocar o PTT pela interface que vai mandar o áudio e receber o áudio. Com relação à antena, né? Eu aqui na minha casa, eu tenho duas antenas. Eu tenho uma antena de fio, que a gente chama de long wire. Ela tem 12,9 metros de comprimento, um fio longo, ligado num balão 9:1 com aterramento, no formato de V para baixo, V invertida. Ela não está muito boa não, porque eu acho o ferro central que eu levantei, eu coloquei um tubo de PVC, né, para fazer o isolamento do fio, o tubo entortou e ficou meio torta, mas não está muito legal não. Mas está dando para transmitir. E a questão da altura também, ela não está muito boa aqui. Eu tenho problema aqui com relação à altura. Bom, e eu uso para 15 metros, que é a frequência que eu mais opero na faixa de HF, por causa até da questão da classe, né? Que eu opero mais em 15, 12 e 10. A gente opera, né? 15, 12, 10 e 80. 40 é só CW, né? Tem umas limitações lá, porque lá na tabela, para falar em 40 metros, né? Lá na tabela existe, quando você vai ver, a banda de FT8 do modo digital, ela começa em 7040 e termina em 7047, né? Mistura muito com CW ali, mas mesmo assim 40 e 47 é uma banda muito estreita para você fazer o FT8, porque a largura de banda do FT8 ela é maior, né? Então assim, teoricamente você corre risco de você estar mandando sinal de FT8 na faixa que já não é mais permitida. Então por padrão se limita, né, a colocar. Tanto que no programa a frequência de FT8 ela está fora da faixa permitida para a classe C, tá? Então é bom a gente estar antenado para isso, para não cair no engano de que eu posso fazer FT8 na faixa de 40. Não pode. Teoricamente não pode, né? Então assim, na prática também eu acho inviável. Bom, voltando aqui, e para 15, 12, 10 eu tenho uma antena em V, tá? Formato de V, para cima, tá? Não é delta loop, não, ela é uma V. Só que eu cortei ela para frequência e ajustei o ROI dela para frequência padrão de 15 metros, 21074, que é a faixa que eu transmito a maior parte do tempo nela em HF em 15 metros. Essa frequência, tanto que no acoplador que eu uso, se eu ligar ela no direto, ela dá ROI mais baixo do que se eu ligar no acoplador. Para a gente ver, né, como é que a antena está bem cortada para frequência de 15 metros. E assim, eu não... E para as outras frequências, 12, 10 e 11 metros também, eu uso o acoplador, né? Mas você está enganando o rádio. Não é questão de estar enganando o rádio, só o acoplador foi feito para acoplar.
E eu vou lá, acoplo, né, dá ROI baixo, está acoplando, não estou forçando o rádio, estou mandando potência do rádio. Então eu consigo transmitir, consigo receber, tanto que se vocês olharem lá no meu QRZ, tá? Depois vocês podem procurar lá no meu QRZ, né? Eu vou deixar também o link aqui na descrição. Você vai ver lá que todos os 172 países que eu consegui contato, os 2.441 QSOs que eu fiz, eles estão, a maior parte deles, tanto FT8 quanto FT4, e tá lá 12 metros, 10 metros, né? Então, funciona, entendeu? Funciona, e eu já uso esse acoplador aqui há bastante tempo. Antes dele eu usava um FC 901 da série 900, aquele bem antigo, né? Analógico, todo analógico. Bom, importante no FT8 também frisar o seguinte: você tem que utilizar a menor potência possível. Não há necessidade de você em FT8 usar potência máxima do rádio, tá? Não há necessidade. Por quê? O importante da transmissão de FT8 porque ele não precisa, a propagação ajuda a levar, e assim, por precaução mesmo, porque como você está mandando um sinal contínuo e com muita potência, se der alguma alteração, pode dar um problema no rádio. Se o rádio não tiver proteção, o rádio abrir o bico, né, como a gente chama, abrir o bico. Então é importante você sempre trabalhar com potência mínima, até por convenção mesmo. No FT8 você não precisa trabalhar com muita potência, tá bom? Que mais? Importante, né? Importante, que eu uso aqui também. Todos os meus cabos, tanto a interface que liga do computador para o rádio, quanto do rádio para o acoplador, do acoplador para a antena, eu uso toroide como filtro de retorno de RF, tá? É importante você também trabalhar com isso, tá? E você está de vez em quando monitorando a sua transmissão, né? Como é que eu faço o meu monitoramento? Eu tenho esse scanner aqui, que é o ICR20, né? Eu coloco ele com atenuador máximo, né? Sem antena, porque eu não preciso nem de ter antena aqui. Aí eu dou um sinal de transmissão no rádio. Quando eu dou um sinal de transmissão no rádio, eu vejo se o sinal está com alguma oscilação. Vai transmitir agora, ó. Começou a transmitir. Tá vendo? Parou, viu? Então, essa parada, quando ele parou de transmitir, se você não ouviu nenhum ruído, vamos dizer assim, igual quando a gente fala na música, aquele hammer de cabo não aterrado, se não dá isso, o fio não dá esse barulho, significa que o filtro tá bom, o fio está atuando, não está tendo retorno de RF. Quando você escuta esse barulho, como se tivesse você desplugando um cabo, metendo o dedo no plug e fazendo aquele, está dando retorno de RF. Tem que estar atento para isso, tá? Para não ter esse retorno de RF. É importante que lá na porta USB tenha, lá onde conecta o USB, tenha um toroide para fazer um filtro de retorno de RF. Nas antenas também tem como colocar, tá? Bom, eu vou virar aqui a câmera, vou mostrar para vocês aqui como é que funciona aqui a minha estação. Tá, eu vou fazer aqui um QSO, vamos ver se eu consigo. Ó, já me confirmaram aqui, Estônia mandou uma mensagem aqui. Vamos ver se eu consigo falar com eles aqui, fechar a Estônia aqui. Vou virar aqui a câmera e vamos tentar ver a câmera.
aqui é a página do QRZ, certo? Mas eu vou voltar aqui, ó. Já deixei marcado a Estônia. Ó. Vou pegar foco. Esse barulho que você está ouvindo é a minha transmissão, que está aqui do lado. Eu vou aumentar o volume do rádio. Ó, aumentei o volume do rádio. Ó, a Estônia me respondeu R20. Olha lá, R20 e confirmou. Então é assim que funciona. Deixa eu pegar uma caneta aqui para mostrar. Eu mandei aqui um CQ, ó. CQ P1 TAP. Vamos ver se ele vai me confirmar. 73. Fechou 73, ó. Desligou. Tá vendo? Deixa eu baixar o volume aqui do rádio. Não preciso transmitir, porque ele me confirmou aqui o 73 e já desliga do programa. Então vamos lá. Eu mandei aqui, ó, um CQ. Tá vendo aqui? Eu mandei um CQ. Logo depois, ele me respondeu uma vez. Quando eu vi que ele tinha me respondido, eu tentei mandar de novo a transmissão e não funcionou. Aqui. Aí depois ele mandou de novo, aí eu respondi. -5. Aí ele me respondeu. R20, se não me falha a memória. Tá difícil de pegar foco, hein? Pegou. Aí eu dei um 73 para ele e ele me deu um RR73, foi o que mandei para ele. E ele me respondeu 73 e desligou. Aí fechou o contato. Aí fechou o contato e vem essa tabelinha aqui, ó. Ele me mostra a tabela. Transmissão, recepção, né? E tal. Aí eu venho no meu QRZ e faço o login dele. Aqui sim, no QRZ, se eu tiver conectado na internet, estiver em casa, senão eu anoto no papel aquilo ali e depois eu vou lá no QRZ e gravo. Mas aqui no caso, como ele já está, você vem aqui no Intercal, botão direito, colar, já aparece aqui, ó, ES2AJ. ES2AJ, que é ele. Vou adicionar o meu QSO aqui, no meu QRZ. Estou explicando isso daqui, mas isso aqui é chovendo molhado. Isso aqui todo mundo já sabe, tá? Como é que faz? Eu vou colocar aqui a minha transmissão e a minha recepção. -20. -20. E a recepção -0,5. -0,5. Potência, eu só trabalho com potência, com a metade da potência do rádio, 50 watts. Vou salvar. Aqui está o cidadão. Esse nome bacana aqui. Vladislau já. Esse não dá para falar, não. Aí eu vou tentar confirmar. Vamos ver se ele tem QRZ, ele vai confirmar comigo. Se não grava log por aqui. Ele reconheceu. Tá com um pontinho aqui. Depois desse pontinho, ele pode marcar estrelinha confirmando o QSO. Ele faz log pelo QRZ. Esse aqui de baixo, do Suriname, ele tem QRZ, mas ele não faz log por aqui. Então, fica a estrelinha branca. Então, tem lá 2.442 contatos confirmados. 15.082. Se esse carinha aqui me confirmado, da Estônia, vai para 172. Perdão. Vai para 1.583 contatos confirmados. E eu estou com 172 países confirmados aqui na minha lista, né? São bastante. Então, assim, basicamente é assim que funciona o programa, tá, Dias? E aos outros aí que estiverem vendo esse vídeo. Basicamente assim que funciona. A minha estação é essa aqui, ó. Esse rádio aqui, o IC706,
que o pessoal chama de C706 analfabeto, porque ele só tem HF 6 metros e HF 6 metros e o VHF dele é limitado a 10 watts de potência só. Ele é QRP. Parece que esse rádio aqui ele foi feito para FT8, cara, que ele vai até a faixa de... porque a gente pode operar até em 2 metros, né, em FT8, limitado a 10 watts de potência. Eu uso esse acoplador aqui, tá? Todo mundo conhece muito bem ele, só que eu uso ele configurado manualmente, tá? O bom dele é que, por exemplo, a frequência todas as frequências que estão aqui das bandas que eu opero, tanto em 80, 15, 12, 10, ele já está gravado, ele grava a antena que eu estou usando e grava grava acoplamento, né? Ele acopla direitinho, entendeu? É isso aí, uso uma fontezinha aqui de 25 amperes, essa 707. E é isso, a minha estação é essa daqui, tá certo? Uso para monitorar esse scanner, que vocês já viram, né? Meu amiguinho aqui, o ICR20. E é assim que funciona. Vou voltar aqui para mim. Então, opa, deixa eu botar aqui na base. Então, basicamente, vamos lá, aqui, isso assim. Então, basicamente é assim que funciona, né? Eu vou deixar aqui na descrição, vou tentar deixar na descrição o indicativo do Papa Yankee 2 Sierra Foxtrot Alpha, do Alexandre. Ele lá vai te passar todo o passo a passo de como instalar o JTDX, né? Vai explicar com relação aos cabos de interface. Se você quiser, eu dou uma dica também tenho uma dica de interface para comprar. Não é nenhum mistério também fazer, né? O meu primeiro, quando eu comecei no FT8, quando eu comecei no FT8, eu fiz o meu cabo, minha interface, né? Eu tenho a tela aí até hoje, guardada em algum canto. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou ver se dá certo. Se der, eu vou dar uma pausa no vídeo e vou pegar a interface que eu tenho aqui, antiga, que eu tenho aqui. Voltei, consegui. Bom, tô aprendendo ainda, apesar de fazer vídeo. Esse é o 6º vídeo, mas vamos lá. Bom, achei aqui. Essa daqui era a minha gambiarra antiga, ó, para vocês verem como é que ela funciona. Porta USB, tá? Porta USB, tá? Como eu tinha, o meu rádio antigo era um FT80C. 80C, isso mesmo, 80C. Só que eu tinha adaptado os botões e botei ele como um 747 GX, né? Da IAS. Então, a conexão dele era via PTT. Tá vendo aqui, ó? Via PTT, na porta USB. E aqui tá isso aqui. Aqui dentro eu fiz a interface. E aqui tá a conexão. Que aqui é um RS232, daquele PC antigo. Você pode plugar direto se você não tiver. Se você tiver um PC antigo com RS232, você pode usar esse aqui. Se não, você usa um adaptador USB RS232, conecta, tá? E usa. E aqui é a saída para transmissão. É um plugzinho que sai do TX, do áudio, a saída do alto-falante. Ligou na saída do alto-falante, é esse aqui que vai, tá? E lá no rádio é um conector DSR-RCA com uma porta PS2 P2 estéreo ligando na entrada de microfone do rádio. Lembrando também, importante, regular, lembrei agora, importante regular sempre a questão do volume, tá? O volume da entrada do microfone e da entrada de linha sempre o mais baixo possível, né? Para não saturar a entrada.
Outra coisa importante também no FT8, você apenas usar o filtro NB, cortar o compressor de áudio, nada disso se usa, né? E a potência é sempre uma potência a mínima, metade, 50% da potência do rádio para baixo, tá certo? Bom, gente, eu acho que era isso que eu precisava passar, assim, mais ou menos para vocês, tá, Dias? Qualquer coisa, ou quem vê esse vídeo, deixa aí o like se gostou, se não gostou, não tem problema nenhum, tá? A ideia é sempre essa, é passar alguma coisa, alguma curiosidade que algum amigo tenha, que a gente pode compartilhar. Eu posso até depois fazer um outro vídeo, coisa parecida, né? Tem os vídeos lá que eu coloquei com relação ao DMR. Foi programação de dois amigos, de três amigos. Foi o Ricardo Moraes, acho que é o Ricardo Moraes e o André. Eu fiz programação dos rádios deles, se não me falha a memória. Acho que do Moraes também, eu não me lembro se eu fiz o do Moraes no vídeo. Mas eu tenho certeza de que o do Ricardo e o do André eu fiz. E o meu primeiro vídeo foi eu mostrando para um amigo, Paulo de Tarso, falando sobre uma interferência que eu tinha aqui uma interferência de uma estática muito forte aqui na região, há muitos anos atrás, e não era... Depois, com muito custo, eu fui descobrir que era um problema de uma gráfica que tinha aqui do lado, colado com minha casa. Tinha uma gráfica aqui que eles não tinham, os equipamentos dele, as fontes dele não tinham proteção. Não tinha proteção, não tinha nada que impedia a estática. E dava uma interferência tão forte que chegou a atrapalhar até comunicações aqui de outros serviços aqui. Mas passou, eles fecharam, foram embora, foram para outro lugar, e a estática, graças a Deus, acabou. Então são esses vídeos que eu estou fazendo lá. Qualquer coisa, gente, a gente vai se falando aí. Bom domingo para vocês, né? Hoje são 6 de abril de 2025. Quem tiver alguma ideia de sugestão, pode deixar um comentário lá no grupo, lá no canal. E a gente vai, o que der, a gente vai partilhando aí. Se alguma ideia aparecer também na minha cabeça aqui, eu coloco aí também e deixo no canal para vocês, tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus. Até o próximo. Um abraço.